construímos algo bom diante de Deus. E por causa, né, do nosso pecado, dos nossos erros, da nossa natureza caída. Então não há como esperar um bem de nós. O que nós fazemos é o seguinte: nós nos submetemos àquele que é perfeito, e aquele que nos aperfeiçoa e nos justifica com as suas obras. Então as obras de Cristo são dignas de mérito. Há méritos na obra salvífica de Cristo, na obra santa, perfeita dele. E os méritos dela são atribuídos a nós pela misericórdia dele, pela graça. A graça é favor não merecido. Então, se começamos a encarar o arrebatamento como merecimento, saímos do escopo da graça. O arrebatamento logo é prêmio, é galardão por aquilo que foi feito. Então o arrebatamento sai do escopo da graça, do favor não merecido. E esse é o grande problema dessa hipótese do arrebatamento parcial, que ele coloca a primeira etapa do arrebatamento como um prêmio. Um prêmio por ter sido fiel, por ter sido bom, um prêmio por ter feito a obra de Deus, coloca como um prêmio. É como se conseguíssemos em algum momento ser merecedores de um prêmio da parte de Deus, como se o que estivéssemos fazendo para Deus não fosse simplesmente o reflexo de algo que Ele mesmo fez em nós. O Espírito Santo habitando em nós é que faz essas obras. Então, se formos largados aos nossos impulsos carnais, não realizaremos estas obras de fidelidade. As fazemos porque o Espírito de Deus está em nós, habita em nós, e Ele nos impulsiona a fazer estas boas obras diante de Deus, que nos renderão pela sua graça, pela sua misericórdia e galardões na glória, né? Mas o arrebatamento é parte daquilo que a graça nos proporciona, o favor não merecido. Considerações finais diz: embora haja alguns aspectos bem colocados que faz sentido, esse conceito não prevalece porque, por inferência e de maneira sutil, ele faz o arrebatamento da igreja depender mais das obras do que mesmo da graça, contradizendo o ensino fundamental do Novo Testamento. Os defensores desse conceito fazem vista grossa para muitos textos bíblicos que não combinam com seu sistema. Considerações gerais: em face das discórdias e das questões polêmicas, fica difícil defender radicalmente qualquer conceito escatológico como verdade irrefutável. O importante é que nos aspectos fundamentais todos os conceitos se harmonizam, aquilo que desde o início nós abordamos aqui quando começamos a nossa matéria de escatologia, né, que estamos analisando aqui diferentes hipóteses de escolas, né, que interpretam os textos escatológicos da Escritura. E o que é importante é entendermos as escolas que abordam o texto de forma séria, de forma comprometida, diferentemente de outras teologias de cunho mais liberal, que misturam conceitos bíblicos com existencialismo, com filosofias humanas, tentando racionalizar a abordagem bíblica, né, não admitindo espaço para o sobrenatural. Então, quando adentramos em escolas que levam a Bíblia a sério e que admitem a questão do sobrenatural como algo real, presente na realidade humana, nós entendemos que essas escolas, mesmo que diferenciadas, estão comprometidas com uma verdade maior. Então aí temos o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, nas suas diferentes modalidades, todas respeitando a Bíblia como um livro revelado, como um livro inspirado por Deus, mesmo elaborando hipóteses diferentes para o seu cumprimento, mas todas buscam entender e compreendem que isso é real, que ela se cumprirá, que ela se realizará na sua plenitude. A diferença não é dizerem que isso se realizará, isso na verdade não se realizará. A diferença é dizer como se realizará. Então, essas escolas chegam a conclusões diferentes com relação ao modo como a Escritura se realizará, mas todas elas entendem que a Escritura é a verdade de Deus, é revelada e que se cumprirá na íntegra. Tá, okay? Então, isso que é interessante, isso que é importante dessas escolas. Todos admitem que Jesus voltará pela segunda vez e que após a sua vinda haverá um julgamento, tanto dos justos como dos injustos, e que os justos viverão uma vida de gozo e glória eternamente com Cristo num novo céu e uma nova terra. Aquele que for mid, pré ou pós-tribulacionista deve tomar muito cuidado em suas considerações para não confundir teoria com doutrina fundamental, tendo em vista que a maioria dos crentes recebe todos os ensinos que vêm do púlpito como sendo verdades divinas e não como teoria de interpretação particular. E aí cabe a decência, né? Cabe o bom senso do expositor em ter essa honestidade na sua fala,
deixar muito claro aquilo que é uma teoria de interpretação e aquilo que é afirmativas bíblicas. Então, as afirmativas bíblicas são aquilo que consta na Escritura. A interpretação que se faz na Escritura são teorias. Então, ao se interpretar a Escritura, dá-se determinada abordagem, quer literalista, quer alegorizante, né? A partir de uma perspectiva dispensacionalista, aliancista, tá certo? E aí produz-se as teorias amilenista, pós-milenista, pré-milenista e mesmo dentro do pré-milenismo, sendo pré-tribulacionista, pós ou mid. Tá, ok? Então são teorias de interpretações a partir da abordagem do texto bíblico. Então tem que ficar muito claro aquilo que é afirmativa do texto bíblico e aquilo que é interpretação desse mesmo texto, teorias de interpretação sobre esse mesmo texto. Tá, ok? Com isso a gente passa então para a nossa próxima fase. Afirmativa do texto bíblico e aquilo que é interpretação desse mesmo texto, teorias de interpretação sobre esse mesmo texto. Tá, ok? Com isso a gente passa então para a nossa próxima fase. Tendo analisado essas escolas detidamente, né, passamos aí para a próxima fase, que é a abordagem do período chamado Grande Tribulação. Tá, ok? Do período chamado Grande Tribulação, a partir dessa perspectiva pré-tribulacionista dispensacionalista, ok? A partir dessa interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então temos aí a fundamentação bíblica para o período da Grande Tribulação. Estudo a partir da perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá, ok? Então vamos iniciar nossos estudos aí dentro do período da Grande Tribulação a partir dessa perspectiva. E aí partimos agora para a fundamentação bíblica e temos aqui o texto que diz: a Grande Tribulação. A Grande Tribulação será um período de muito sofrimento que ocorrerá no mundo inteiro, conforme Apocalipse 3:10, especialmente para a nação de Israel. Razão porque é chamada em Jeremias 37, veja o texto. Por que aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante? E é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. O texto aí de Jeremias 37, manifestando toda a intensidade desse período chamado Grande Tribulação, ou Tribulação de Jacó. Ela ganhou esse nome de grande porque nunca houve e nunca haverá outro igual a ela, conforme Mateus 24:21, Daniel 12:1 e 2, Apocalipse 7:14. Ela também é descrita na Bíblia com os seguintes nomes. Então, mesmo não tendo tanto a extensão temporal, né, de temporalidade, não chega a ser um milênio, uma era, é um período, conforme descrito, conforme a partir da abordagem de Daniel, da 70ª semana, são um período de 7 anos, mas é de uma intensidade que o leva, que garante a ele esta qualidade de ser denominada Grande Tribulação, devido à sua intensidade com que alguns povos da terra mergulharão num sofrimento intenso, principalmente Israel, que será grandemente perseguido pelo anticristo, e também aqueles que ficarem do arrebatamento, integrantes da igreja, que serão também perseguidos ao anticristo tentar impor o seu sinal, a sua marca, e eles rejeitarem este sinal. Os judeus rejeitarem a adoração ao anticristo e a igreja rejeitar a implantação do seu sinal, tá certo? Com isso sendo perseguidos, sendo mortos, sendo martirizados, né? Sendo atormentados, sendo submetidos a esse período de tribulação devido a esta perseguição. Então temos outros textos bíblicos que falam acerca da Grande Tribulação, como por exemplo a ira ou cólera de Deus, como está em Apocalipse 15:7. A ira ou cólera de Deus, Apocalipse 15:7. Hora do seu juízo, Apocalipse 14:7. Indignação do Senhor, Isaías 34:2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de densas trevas, está em Sofonias 1:14 e 18.
E aí temos os textos, né, conforme descrito. Já o primeiro foi Jeremias 37, o segundo temos aqui Isaías 34:2, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. E ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Tá, a descrição do período da grande tribulação em Isaías 34:2. Em Daniel 12:1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Veja só a forma como ele descreve a intensidade. E haverá algum tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Logo, esse tempo ele é distinguido dos demais tempos de aflição que houveram sobre a terra, tempos de angústia, tempos de sofrimento que houve sobre a humanidade, mas não podem ser comparados em patamar, né, de intensidade em relação àquele período denominado a Grande Tribulação. Esse período que é encarado na abordagem dos autores veterotestamentários como um período escatológico, um período para o futuro, um período que virá e que será de tal forma intenso que não haverá comparativo, não haverá período que se compare àquele. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Sofonias 1,15 diz: aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Descrição de Sofonias aí acerca da grande tribulação. Em Mateus 24:21, o Senhor nos diz: porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, desde o Antigo Testamento, a mesma lógica é reafirmada. E Cristo aqui ratifica esse conceito, que nunca houve período de grande tribulação tal qual haverá nesse período, e nunca mais haverá também. Será este o período de maior intensidade da tribulação, da perseguição, da ira de Deus, da aflição, né, sobre Jacó e também sobre aqueles que ficarem do arrebatamento. Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E vemos aí a universalidade do alcance do período da grande tribulação em relação à sua aflição, com que atormentará muitos povos, né? Então ela se estenderá universalmente, não será local, não será aflição em decorrência de uma fome, de uma peste, de guerra, de conflitos armados em determinado lugar, mas sim terá uma amplitude universal, alcançará todos os povos, imporá a eles a sua forma, no caso o anticristo imporá a eles o seu modo de governo, e se rejeitado, né, lhes afligirá com perseguição, colocará eles em perseguição, em torturas, e isso gerará exatamente essa definição conforme dada aí pelos autores. Para esses que sofrerem essa perseguição, para esses que sofrerem essas torturas, esse tormento, será para eles a grande tribulação, período de grande aflição. E a aflição que eles sofrerão naquele período não pode ser comparada a nenhuma aflição sofrida pelos povos desde que houve nação sobre a terra, conforme diz o autor. Tá certo? Então, essa aflição ao qual será submetido essas pessoas que vivenciarem esse período não terá comparativos na história. Será de fato aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação. E aí vemos aí algumas abordagens em relação à grande tribulação, e vamos trazer aqui uma hipótese, tá certo? Vamos trazer uma hipótese fortalecendo a tese da ideia do arrebatamento da igreja antes da tribulação, antes da grande tribulação, tá ok? Então trazemos uma hipótese aí que irá fortalecer essa ideia do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, a igreja sendo livrada da tribulação e não na tribulação, conforme afirmam os pós-tribulacionistas. Primeiro, vamos fazer uma leitura aqui que diz: como será essa grandeza? Será grande extensão e em densidade, isto é, no mundo inteiro. Não ocorrerá num local isolado, como em épocas passadas. Daniel 12:1 nos afirma isso.
No mundo sempre houve cataclismos,